Olá pessoal, vamos reagir a mais um vídeo? Vamos lá, eu quero reagir com vocês ao vídeo do padre José Eduardo e o pastor Tassos Licurgo, porque eu acho que o pastor diz muito sobre o pensamento dos protestantes quando lidam com católicos. Eu quero apontar algumas coisas que eu acho que não ficaram muito claras no vídeo. Eu espero que você concorde com a minha interpretação, com a minha visão do vídeo. Vocês sabem, esse é o programa Perguntas Difíceis, e ao final desse react eu vou deixar perguntas difíceis para aqueles que viram o debate. Vocês sabem, eu sou católico, não sou católico de formação, sou católico convertido, mas as perguntas que eu farei aqui são justamente as perguntas que eu fiz na minha época de juventude e que me fizeram não aderir à fé protestante. Então, se você está interessado, se você quer entender como é que eu vejo o mundo, fica aqui no vídeo. E tem mais uma coisa. Como esse programa ficou muito grande, foram 3 horas de debate, eu vou fazer reações parceladas. Essa é a parte 1. Nessa parte 1, eu vou tratar daquilo que eu acho que é um dos pontos principais da querela entre protestantes e católicos, que é o lugar da Sagrada Escritura na fé do fiel. A pergunta, em resumo, seria o seguinte: a Sagrada Escritura é suficiente para tornar alguém cristão? Então, essa é a questão que eu acho que o pastor Tassos Licurgo fugiu com força no debate. Então, se você quer entender como ele fez isso, fica aqui. Então, na verdade, quando a gente fala de um debate assim, sobre temas teológicos, digamos, entre a teologia católica e a teologia evangélica, eu sempre entendo que a gente precisa reconduzir o debate para o status real da questão. Por quê? Porque senão a gente parte de um... Tá falando de modular primeiro o que é o debate, certo? Fazer uma modulação. O que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer o seguinte. Por exemplo, quando existe um tema de divergência, em geral, a divergência vem da parte protestante. No sentido assim, de que é o protesto, é a confutação. Só nessa observação eu já divijo. Exato. Também Por que eu acho importante isso? Porque, veja, nós partimos de 2 lugares teológicos diferentes, no sentido de que... Todos são cristãos, essa é a base. Todos somos cristãos. E aí tem divergências. Tá. Mas quando eu digo de lugares teológicos diferentes, é que, no nosso caso, nós temos a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério. Certo. No caso evangélico, Sagrada Escritura, a Bíblia, tradição é o que... são os ensinos dos apóstolos, a história bimilenar da igreja. E o magistério. O magistério, que o Papa e os bispos em comunhão com ele. Tá. No caso do protestantismo, sola scriptura. Base, tá. Então, veja, quando nós falamos de confutação, sempre a confutação protestante precisa vir pelo caminho da escritura. Quando a confutação católica, ela, como resposta à impugnação ou à tentativa de impugnação, ela parte de um lugar teológico diferente. Nós podemos fazer uso tanto da escritura, quanto da tradição, quanto do magistério. É claro que o esforço do apologeta protestante vai estar um pouco em tentar relativizar ou anarquizar o âmbito, por exemplo, da tradição. Eu vejo isso na internet, por exemplo, né? Alguns apologistas, digamos assim, de mais baixa qualidade, que eles pegam textos do magistério ou textos da tradição e cavam picuinhas no texto, né? Para poder, digamos assim, tentar desmentir uma doutrina através de um pequeno lapso. Então acho que é um bom ponto de partida para a gente, no sentido assim, os nossos fundamentos, os nossos lugares teológicos e como é que nós podemos nos posicionar
Pô, nessa acho um bom começo. situação. Bom, eu diria que o pressuposto ponto de saída que o padre colocou não se aplica ao que eu farei. Tá bom. Nem eu entendo que a igreja evangélica começa em 1517, nem irei claramente anarquizar a doutrina ou a tradição e nem irei me deter em picuinhas. Gostaria de dizer que a igreja nasce, se nós olharmos historicamente, segundo o entendimento das escrituras, me parece em Pentecostes. Aqui está o primeiro ponto. O padre José Eduardo tenta colocar o princípio do debate justamente nisso. Qual é o critério que vamos usar para avançar nas discussões? E o pastor já diverge de início e diz, não, a minha questão aqui é meramente bíblica. Esse é um ponto que, eu repito, é um ponto que não me convenceu quando eu estava na minha juventude, porque a pergunta óbvia vem. A pergunta óbvia vem. Eu vou já dizer que pergunta é essa. É muito difícil o pensamento católico, né? Ele tem uma discordância fundamental com o pensamento evangélico no ponto de vista escritural, porque a nossa base de fé está circunscrita na base de fé da Igreja Católica. A nossa base de fé está dentro da Bíblia do Padre. Uhum. O que há na Bíblia do Padre, nós podemos falar, se quiser, é a minha base de fé. Aliás, padre, o senhor eu não ia colocar aqui só na câmera de cima. Que Bíblia bonita, né? Que Bíblia bonita, colocar aqui na câmera de cima. Edições CNBB. Belíssima. Então, a Bíblia que eu utilizo está circunscrita na Bíblia Católica. A Bíblia Católica tem 10 textos a mais. Aí podemos falar como foram construídos. Que isso é legal também comentar. Tem 10 textos a mais, que são 7 livros a mais no Antigo Testamento e acréscimos ao livro de Esté e Daniel. Afirmar que o texto bíblico é a fonte única, é o critério único para determinar a vida de fé, não tira do fiel a exigência de interpretar a Sagrada Escritura. E você vê no texto aqui, a gente vai ver isso no outro react, como o pastor foge disso. Uma hora ele fala que a Bíblia vale só, outra hora ele interpreta. Uma hora ele fala que não tem interpretação, outra hora ele interpreta. Mas isso deixamos para outro vídeo. Tá bom? Em Atos, no capítulo 1, no verso 8, a eclesiologia da igreja evangélica não precisa de nenhuma construção doutrinária, tem base nas escrituras. São as escrituras, eu estou citando as escrituras, não estou dispersando. Então, Efésios 4, no capítulo 4 a 6, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso 9, Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, se nós formos para o verso 20, capítulo 18, no verso 20... Vou adiantando que o resumo, a essência da participação do pastor Tasso Licurgo no debate é dizer o seguinte: não está na Bíblia. Não está na Bíblia. A minha interpretação, a minha tarefa é dizer o que a Bíblia diz. Então, em diversos momentos você vai ver aqui, ele vai puxar isso. Fica atento aqui para você entender por que ele faz isso e como ele está, no meu modo de ver, equivocadíssimo nessa perspectiva. Eu não defendo isso. Então, eu defendo que está nas escrituras. Vamos debater com base nas escrituras. Mas, por exemplo, vamos debater com base na Bíblia. Não tenho procuração para defender Lutero, para defender Calvino. Certo. Eu estou aqui para defender as escrituras. Não tenho procuração para defender, ainda mais os próprios luteranos já mudaram o entendimento, como o senhor bem disse. Então, no capítulo 3, no verso, nós vamos compatibilizar, que fala exatamente da justificação pelas obras. Aí vem a interpretação. Enfim, qual é a pergunta difícil? E eu desafio qualquer protestante a vir aqui e explicar para nós, que somos cristãos católicos, se a Sagrada Escritura é o único critério para definir a fé, para definir tudo que o homem deve crer, onde está na Sagrada Escritura esse critério explicitamente? Onde está? É simples assim, é simples assim. Você é protestante, está aqui com raiva de mim, é só me dizer isso que eu mudo de fé. Tá, a Sagrada Escritura é o único critério da fé? Pois bem, então prove isso com uma passagem da Escritura, dizendo: a Sagrada Escritura é o único critério da fé. É só isso. É simples assim. O que nós dizemos é que a Sagrada Escritura não é o único critério para defender a fé. Tem outros critérios além da Sagrada Escritura. Aliás, mais 2 critérios, né? A tradição e o magistério. Mas há uma outra opção. Você pode não querer me apontar na Sagrada Escritura onde está isso. Eu admito, você não tem que fazer o que eu peço. Mas você tem outra pergunta difícil a responder.
Se a Bíblia é o único critério para determinar a fé do cristão, ou melhor dizendo, a Bíblia é a fonte da comunidade cristã, a fonte da igreja, como pode haver comunidade cristã sem Bíblia? Como assim? É assim. Ou você não sabe que o primeiro evangelho surgiu no ano 60, perto do ano 60, portanto, 30 anos depois da morte do Senhor. Ou você não sabe que o cânon bíblico foi definido depois de séculos. Séculos. Fala aqui do Novo Testamento, é óbvio, né? Você não sabia disso? Você não sabia que houve comunidade cristã sem Bíblia, sem o Novo Testamento estabelecido? Você não sabia disso? Então, a pergunta volta. Se a Sagrada Escritura é o único critério para determinar a vida eclesial, se a eclesiologia, o estudo da igreja, depende da Bíblia, como houve igreja sem Novo Testamento? Foi isso que aconteceu, efetivamente. São Marcos, que até hoje é o texto mais antigo encontrado, é do ano 60, aproximadamente. E assim, os outros são depois, tá? Então, como determinar isso? Essa é a pergunta difícil, que você tem que deixar aqui no comentário. Então, você gostou? Faz sentido para você o que eu estou dizendo? Então, curta, comente e compartilhe, por favor. Me prove que eu estou errado, eu quero aprender com vocês. Mas se não, continua aqui no perfil para a gente aprender mais coisas.